Hoje eu vou fazer uma das questões que mais me pedem, uma das mais pedidas, mais difíceis de compreender, que tem um texto literário e, enfim, vamos lá. Olá, olá. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o professor Gabriel Torres. Estou aqui no canal do professor Felipe Pereira, pois sou colega dele na nossa querida plataforma Linguagens em HM. Nós somos os professores dessa plataforma, que tu encontra o link aqui embaixo, tá? Sem mais delongas, vamos para a questão. Essa questão aqui é uma questão assustadora por várias e várias razões, tá? É essa questão aqui, a questão 103, prova amarela de 2016, primeira aplicação, tá? Eu brinco, e o Felipe também brinca nas aulas, né, na estratégia do Enem, de que a gente vai fazer, obviamente, primeiro as questões que a gente vai ter mais facilidade, né, porque pelo cálculo do TRI, obviamente, aquelas questões mais fáceis são aquelas que vão sedimentar a nossa nota, né, e aquelas mais difíceis é a que vão dar o diferencial. Então não adianta tu acertar uma difícil e errar uma fácil, que isso não vai ser proveitoso para tua nota, tá? A gente brinca que assim, ó, aparecer um soneto, pula, porque normalmente é questão difícil. Não necessariamente pelo soneto, porque a gente também tem questões que tem poesia com verso livre, né? Poesia com verso sem métrica, sem rima, que é tão difícil quanto uma poesia antiga, bem rimadinha e bem metrificada. Mas aqui é o exemplo total de um poema, de uma questão difícil, tá? Que ela vai estar tendo a sua dificuldade além da própria leitura do texto, que é muito difícil, tá? E uma coisa que eu vou dizer para vocês, para ti, né? Para vocês do YouTube, é o seguinte: os professores de literatura, eles não aprendem uma mágica para ler. Eles estão sempre fazendo as mesmas questões, tá? Então, assim, a compreensão que eu vou passar desse texto, eu não tive de primeira. Dificilmente alguém teve de primeira, assim, leu realmente uma vez só cada frase e no final, tá, beleza, o texto é isso, tá? Isso é um texto muito complicado de se ler, que foi com muito tempo e muito esforço que eu consegui chegar numa explicação e também com muita demanda dos alunos, né, que é quem nos instiga a dar mais ou menos atenção para as questões, né? E a outra coisa que torna essa questão muito difícil, além da própria natureza desse texto, né, e do próprio autor, porque o Cláudio Manuel da Costa pergunta para um professor de literatura de confiança se o Cláudio Manuel da Costa tem poemas fáceis ou difíceis, né? Ele é um autor de transição e ele é considerado que tem uma escrita um pouco truncada, diferente de um Tomás Antônio Gonzaga, que tem um verso que o verso inteiro é: dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Tipo assim, é uma lista de compras o verso, de tão frugal que são as palavras. Aqui, com Cláudio Manuel, é bem complicado e esse soneto aqui não é diferente. Então, como eu ia dizendo, é bem difícil de ler o texto. E a segunda razão, tá? Eu vou ler rapidamente as alternativas. Angústia provocada pela sensação de solidão. Beleza. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Dúvida existencial. Assim, as palavras são complicadas. As palavras são bem complicadas nas alternativas. O que é uma característica normal. Não é porque este poema é complicado que as palavras da alternativa são complicadas, mas é da natureza de questões difíceis do Enem, das mais difíceis, ter palavras mais complicadas, porque afinal é uma prova de linguagens, isso vai estar em jogo, tá? Até porque o fácil e difícil, ele é julgado estatisticamente por pessoas que fazem a questão. Ele não é julgado pela, eu, professor, eu fiz essa questão, ninguém fez, mas eu tô dizendo que ela é difícil. Não, é natural. As pessoas vão errar mais aquelas questões que têm palavras mais difíceis. É assim que funciona, tá? E é natural, palavras difíceis, questões difíceis. E é o caso dessa questão aqui. Então, com toda a calma, eu vou ler esse soneto aqui contigo. E a dica que eu dou, que é uma dica que não é só eu que dou, não inventei isso, né? É a gente tentar, especialmente em sonetos, mas em poesias em geral é legal. Cada estrofe, a gente pega uma ideiazinha que tá ali, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma vez, batido assim, pra ficar a impressão, caso tu não tenha feito essa questão que não dá pra entender nada, e depois eu leio com calma, decifrando. Só que eu já ia cometer um erro gravíssimo, que se tu acompanha eu fazendo questões aqui, e se tu acompanha em geral o nosso canal, tu sabe qual seria o meu erro? Não li o enunciado, né? Pelo amor de Deus. O enunciado já vai nos dizer o que pode ter ali, tá?
No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem, então tem uma contemplação de uma paisagem. Permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma... Olha, só uma dica interessante. Contemplação da paisagem significa tem uma paisagem no texto? Não. Significa que tem alguém olhando a paisagem. Uma coisa é contemplação da paisagem, que tem esse ato de contemplar, de olhar presente no texto. Outra coisa é só descrição da paisagem. Aí não vai ter, tá? Seguinte. Vamos para o texto que tem uma contemplação de paisagem. Soneto 7. Onde estou? Esse sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale, um monte está mudado. Quanto pôde dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano. A região esta não era. Mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Sim. Confesso, li, peguei as rimas, primeira vez que eu li, né? E, bom, beleza, vamos ler mais uma vez. De novo. A gente vai ter que responder qual a reflexão que transparece a partir da contemplação da paisagem, tá? O grosso desse vídeo vai ser a leitura e explicação. Agora, vamos lá, primeira estrofe apenas. Onde estou, este sítio desconheço. Sítio é lugar, né? O eu lírico tem um indivíduo ali que está olhando. Onde é que eu tô? Eu não conheço esse lugar. Esse lugar eu desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Pô, aquele campo ali tá muito diferente, né? Ó, então tá vendo? O desconheço não é não conheço, é estranho, né? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Então assim, ó, pô, onde é que eu tô, né? Eu não reconheço onde eu tô ali. Ali tinha um prado que tá diferente. Pô, tá tudo diferente aqui nesse lugar que eu conhecia e agora eu desconheço, sabe? Eu te conheci, mas agora eu não te conheço mais. É esse o sentido do desconheço. Porque ele reconhece que tinha uma coisa anterior. E ao ver que o lugar que ele conhecia tá modificado, ele fica triste. Aí ele vai começar a enumerar coisas, tá? Que ele viu que tá diferente, ó. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço. Ó, aqui tinha uma fonte dela, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ó, aqui tinha uma fonte. Não me esqueço que um dia eu vim e me apoiei nela. Ali, em vale, um monte está mudado. Ou seja, ali que tinha um morro, agora tem um buraco. Eles destruíram o morro. Coisa mais normal. Pesquisa na tua cidade se não teve nenhum morro destruído, né? Por exemplo, o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade famosa, foi feito a partir de um morro que eles tiraram, destruíram para pegar as pedras e fazer o aterro, fazer outras coisas. Ali em Vale um Monte está mudado. Quanto pôde dos anos o progresso? Então, qual é a ideia que a gente tem? Esse eu lírico saiu de um lugar, foi para um lugar que ele conhecia há anos atrás, ele já tinha estado ali, ele conhecia aquele lugar, ele olha e fala, pô, os anos que eu não tive aqui fizeram isso aqui mudar e muito. Segue numerando. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam a perpétua primavera. Nem troncos agora vejo decadentes. Ou seja, as árvores que tinha aqui, eu não vejo nenhum pedaço do tronco. Não vejo nada. Tinha árvore aqui, era lindo e não tem mais. Parou. Última estrofe, um momento importantíssimo. Ele vai concluir a ideia. Olha o primeiro verso da última estrofe. Eu me engano. Eu errei. A região, esta, não era. Olha que interessante. O cara chegou, olhou e falou, pô, ali tinha um morro, aqui tinha uma fonte, ali tinham árvores, que horror, tá tudo mudado, né? Mas eu acho que eu tô em outro lugar. Eu tô em outro lugar, eu não tô naquele lugar que eu achei que eu tava. Mas eu estranho esse lugar. Porque o que eu tô vendo de decadência é os meus males. E daí os meus males degeneram tudo. Eu estou triste, eu estou destruído. Então a natureza que eu olho, ela me parece destruída. Eu olho, eu penso, nossa, como tinha, mas não, é eu que tô achando que as coisas foram destruídas, quando na verdade quem tá destruído sou eu. Olha que bonito. Alternativas. Pausa o vídeo caso tu não tenha feito ainda e vai com calma tentando encontrar a alternativa correta. Pode pausar que eu já vou dizer qual que é a correta. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico
uma reflexão aonde a gente observa, onde transparece o quê? O cara que olha, tá? Ele tá olhando a paisagem, qual é que é a reflexão dele? Antes de... Pronto, já leu o gabarito, mas não vou citar o gabarito. Qual é a reflexão dele? Ele pensa, pô, eu achei que aqui tava tudo destruído, né? Eu olhei isso aqui e eu vi destruição, porque esse é o meu sofrimento. Gabarito? Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da Terra. Então existe uma empatia. Ah, mas eu achei que empatia era só eu que sou homem saber que a mulher ela sofre. Não, isso aí é consciência, não é empatia. Empatia é sentir o sentimento do outro. Empatos, né? Pato seria sentimento, né? Uma coisa mais complexa, mas vamos colocar emoção, sentimento, né? E em junto. Então, tu junta os sentimentos do eu com o da Terra. Eu estou destruído, logo vejo a Terra destruída. A Terra agoniada. Eu estou agoniado, eu vejo a Terra agoniada. Eu estou com problemas, eu vejo a Terra com problemas. Essa é a alternativa correta. E a palavra empatia afasta muita gente dessa alternativa correta. Repara no seguinte, tu tinha que saber o que era arcadismo? Não. Assim, não se fala em arcadismo aqui, tá? Tinha que saber quem é Cláudio Manuel da Costa, que ele é um escritor de transição, o cara que inaugura o arcadismo no Brasil? Não. Por quê? Porque esta questão de literatura é da habilidade de número 16. Habilidade 16, uma coisa, né? Muita gente não conhece este arquivinho aqui, ó. Matriz de referência Enem. Ministério ao Brasão das Armas aqui. Isso aqui é um documento público que diz o que o Enem aborda, caso ninguém tenha te apresentado, né? Caso tu acredite só no teu professor que entra da aula e não fala de onde ele tira as coisas, pega uma questão dessa e não consegue te explicar por que caiu. Caiu desta forma. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Está perguntando sobre um procedimento de construção, sobre o tipo de reflexão que está sendo colocada a partir de um eu e a contemplação de uma paisagem. Como é que eu sei que não tem que saber quem é Cláudio Manuel da Costa? Porque não diz aqui, ó, conhecer o nome de grandes autores da literatura brasileira. Não fala isso no edital. Ah, mas e se cobrarem? Nunca foi cobrado. Pede para alguém que acha que tu tem que ler e saber enredo de livro para ir bem no Enem, que te mostre uma questão que foi cobrado que um autor escreveu certa obra. Que o Cláudio Manuel da Costa é Árcade. Uma questão que é essencial saber que o Cláudio Manuel da Costa é Árcade. Ou que o José de Alencar é do romantismo. Que isso não está no enunciado da questão. Não tem, tá? Alternativas erradas, elas estão todas erradas. Olha o meu último vídeo. Vai no vídeo anterior a esse, cata ali, não sei como é que esse vídeo chegou aqui, entra no canal, pega o meu último vídeo, onde eu falo pra gente olhar as erradas como erradas e a partir da correta, tá? Então, as erradas, basicamente vai ser assim. Sensação de solidão não tá citado no poema. Resignação é complicado, né? Porque ele fica triste, mas a questão é mudanças do meio ambiente. A mudança é na paisagem. É claro que a gente não tem que derrubar as árvores e que desmatar uma área de 40 campos de futebol tem um impacto ambiental. Mas isso aqui, ter uma fonte e não ter derrubado uma árvore, até porque não aconteceu, né? Meio ambiente é uma coisa mais macro, tá? A gente não tá lidando com o meio ambiente, com biomas, não. Ser dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Não, ele não tem dúvida, né? No final, ele tá bem seguro do que se passou ali na cabeça dele. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Ele não quer recriar nada, ele só chega num lugar, acha que é um e é outro, basicamente. E aí, é a nossa correta. Essa questão é muito difícil. Essa questão é a última que tu faria dessa prova de 2016, ou pelo menos uma das últimas, tá? Literalmente, não é essa questão que tem que te causar receio. São as questões mais fáceis, aquelas que todo mundo acerta. Essa aqui é, depois que tu estabeleceu um número bem bom de acertos, aí tu vai te preocupar com ela. Mas para acalmar a angústia no teu coração, espero
que tenha te ajudado essa explicação. Se tu sabe de alguém que também sofre com essa questão, que sofre com questões de poesia em geral, porque eu acredito que fazendo uma leitura minuciosa, eu pelo menos recebo feedback de muita gente que gosta de ter essa leitura mais minuciosa para ajudar a própria leitura. Manda para os teus amigos, teus conhecidos, manda o nosso canal também, te inscreve, vai ter mais correção, vai ter mais questão difícil, mais questão fácil, mais competência e habilidade, e claro, conhece a nossa plataforma Linguagens IHM, que é onde eu e Felipe trabalhamos com muito mais calma, com muito mais conteúdo, num espaço específico para isso, né? Todas as competências e habilidades do Enem que te ajudam a chegar no 700 mais e no curso que tu quer. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo.